Eu sou a professora Mariane Berger. Sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre uma frutífera importante na nossa alimentação e que podemos cultivar em pequenos espaços. Nós vamos falar sobre a goiabeira, frutífera que fornece a goiaba. Em uma outra aula, falamos sobre plantas frutíferas que podemos cultivar, algumas delas comuns e outras não tão comuns. Nesta aula, vamos falar sobre uma planta frutífera bem comum, só que diferente daquela aula, vamos aprofundar um pouco mais. Então, que tipo de vaso que gosta, se gosta de sol, de sombra, que aves atraem, né? Então, nós vamos falar sobre a goiabeira nessa aula. Antes de falarmos sobre os cuidados e como cuidar, vamos falar um pouco sobre a goiabeira? A goiabeira, tema desta aula, é uma frutífera que tem troncos tortuosos, folha em formato oval. Ela gosta de um solo úmido, possui frutos que amadurecem de dezembro a março e é uma frutífera muito comum de se encontrar aí nos quintais, podendo ser cultivada no vaso. Aqui tem uma goiaba aberta, existe a goiaba branca e a goiaba vermelha. Diferente do cambuci e da jabuticaba, que são parentes da goiaba e frutas que têm pouca semente, a goiaba é uma fruta que tem muitas sementes, conforme aparece na foto. A semente da goiaba pode ser utilizada para fazer a bola de semente, que foi tema da aula número 1. Na bola de semente, quando a goiaba nascer e conforme ela for crescendo, você pode passar para vaso maior e cultivá-la. Esta é a goiabeira, é mais uma frutífera que podemos cultivar em pequenos espaços. É uma frutífera bastante cultivada e com folhas na coloração verde claro e formato oval. Então, nesta próxima foto, mostra com mais detalhes a folha da goiabeira com um formato oval. E nesta próxima foto, a fruta fornecida por esta frutífera, a goiaba. Então, a goiaba ela pode ser branca, pode ser goiaba vermelha. É uma fruta bastante apreciada na nossa alimentação e também bastante apreciada pelos pássaros. Algumas aulas atrás, falamos sobre a observação de aves e do passarinhar. Passarinhar significa observar, contemplar, registrar as aves. Nesta parte da aula, vamos falar sobre a planta frutífera que estamos comentando nesta aula, que é a goiabeira, e que aves que ela atrai. Então, uma goiabeira, ela atrai aves como saíra amarela, sanhaços, bem-te-vis. Ao cultivar uma frutífera como a goiabeira, estamos contribuindo também com a observação de aves. Esta saíra amarela é um dos pássaros que a goiabeira atrai. Conforme já comentamos em uma outra aula, ela é encantadora com a beleza das suas cores e fácil de ser encontrada nos quintais. Nesta foto, ela está em uma goiabeira. Para quem quiser fazer registro fotográfico, é necessário paciência, pois é um pássaro rápido. Nesta parte da aula, nós vamos falar de duas frutas que são parentes da goiaba, o cambuci e a jabuticaba. Aqui tem duas frutas que são parentes, a goiaba e o cambuci. Conforme já comentamos em uma outra aula, o cambuci é uma fruta da região da cidade de São Paulo, com poucas sementes, ao contrário da goiaba que possui muitas sementes. Então, essas são duas frutas consideradas parentes, a goiaba e o cambuci. Aqui temos a jabuticaba, fruta fornecida pela frutífera jabuticabeira. A jabuticabeira, assim como o cambucizeiro, que é a planta que fornece o cambuci, é mais uma parente da goiabeira. Se acontecer da frutífera desenvolver fungo, você pode, com o auxílio de um palito de sorvete, ir removendo esse fungo.
Então, conforme estou demonstrando. Então, você pode ir tirando todo o fungo. Isso ajuda para que a planta se desenvolva melhor. E se você quiser, também pode colocar mais adubo na sua frutífera. Então, o adubo também vai ajudar a planta a se desenvolver melhor. Nós vamos agora passar esta pequena muda de goiaba que está neste vaso pequeno para este vaso maior. A muda estando em um vaso maior possibilita que ela se desenvolva mais. Então tem mais espaço para que a raiz possa se desenvolver. Para isso também precisamos pensar, na qualidade da terra que vai nesse vaso. Então é importante que seja uma terra adubada para que a planta se desenvolva melhor e também forneça frutos de melhor qualidade. Então nós vamos fazer isto nesta parte da aula. Antes de passar a pequena muda de goiabeira para um vaso maior, eu vou fazer então a mistura da terra com humus. Então, lembrando que é sempre na mesma quantidade que você coloca a terra e o humus e aí depois mistura. Então, eu vou começar colocando terra. E depois eu vou colocar o humus. Então, eu coloquei mais ou menos 5 pás dessa de terra. E agora eu vou colocar essa mesma quantidade de humus. Depois que você colocou, se você quiser, pode dar uma misturada. Então, para começar a montar o vaso, antes de passar esta pequena muda de goiaba para o vaso maior, é importante pensar em um vaso que tenha furo no fundo. O furo, ele tem a função de deixar o excesso de água passar. Então, a primeira etapa é pegar a argila expandida, que é essa argila aqui, que já comentamos em outras aulas, e colocar no fundo do vaso. A argila expandida, ela faz a função da drenagem. Então, você pode colocar até cobrir todo o fundo do vaso. Terminou essa parte, a próxima parte é colocar a terra. Lembrando que as frutíferas, elas gostam de terra adubada. Então, essa é a próxima parte. Você pode colocar toda a terra que preparamos. Já está no fim. Pronto, terminou essa fase. Agora a próxima fase vai ser colocar esta pequena muda de goiaba nesse vaso maior. Agora é a fase final. Então nós vamos passar
essa pequena muda de goiaba desse vaso pequeno para esse vaso maior. Só reforçando que no vaso maior a frutífera passa a ter mais espaço para ela se desenvolver. Então, ajuda se fizer um buraco aqui na terra, que é onde vai entrar a muda. Então fica desse jeito. E agora é só pegar a muda e passar para o vaso. Pronto, está feito o plantio da frutífera. Esta muda de goiabeira que fizemos o replantio é proveniente das bolas de semente que fizemos na primeira aula. Então aqui está um resultado. A partir de uma bola de semente é possível fazer uma frutífera, cultivar uma frutífera. Nesta aula aprendemos um pouco mais sobre uma planta, uma frutífera bastante importante e bastante cultivada, que é a goiabeira, e que fornece uma fruta também bastante conhecida, que é a goiaba. Aprendemos a passar uma muda de goiabeira, uma pequena muda de goiabeira, de um vaso pequeno para um vaso maior. Também aprendemos a importância da adubação para que a muda da goiaba se desenvolva melhor. Aprendemos que a goiabeira é parente do cambuciseiro, que fornece o cambuci, conforme já comentamos em uma outra aula. E também é parente da jabuticabeira, que fornece a jabuticaba. Também aprendemos que a goiabeira exerce um papel importante na nossa alimentação e também atrai pássaros. É uma planta fácil de cultivar e eu espero que vocês aproveitem bastante a goiabeira. Um abraço e até a próxima aula.